quando a gente fala em criar conteúdo nas redes sociais, certo? Isso não pode ser uma coisa aleatória, tá? O que eu observo é que muitas vezes, né, algumas pessoas, talvez por não terem um conhecimento, né, às vezes por inexperiência, eu mesma, por inexperiência, por falta de conhecimento, por falta de quem me ensinasse isso, né, e eu acredito que algumas pessoas também fazem isso, começam a criar conteúdo de uma forma aleatória, tá? Nas redes sociais. E quando a gente fala, gente, de rede social, né, esse espaço aqui, o Instagram, né, que principalmente que ele tem sido uma ferramenta muito forte, né, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de divulgação do nosso trabalho, né, quando a gente se depara com essa ferramenta, a gente precisa entender, né, que o Instagram, que é a rede social, ele é uma vitrine, né? É um espaço onde a gente consegue mostrar para as pessoas um pouco do nosso trabalho, um pouco do que nós fazemos, né? E nós conseguimos mostrar para as pessoas a transformação que a gente pode gerar na vida delas, certo? Então, quando a gente cria conteúdos de uma forma aleatória, muitas vezes pode ser que a gente não alcance objetivo nenhum com isso, tá? Ficou claro para vocês? Vão aí me dando feedback, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, eu já recebi perguntas, né, me falando assim, Raquel, mas esse negócio de Instagram, né, de rede social, isso realmente funciona? Tem mesmo como a gente divulgar o nosso trabalho pelo Instagram, né, por uma rede social? As pessoas realmente chegam, né? Você já conseguiu ter algum cliente através da rede social? Certo? Então, é uma dos questionamentos que chega e que muitas pessoas realmente têm esse receio, né? De muitas vezes parece que o Instagram é uma coisa que não, uma ferramenta que não funciona, né? Só que, na verdade, se a gente realmente simplesmente criar só uma página no Instagram, né? Eu não digo nem no Facebook, porque o Facebook hoje ele não tem mais tanto esse potencial que o Instagram tem, certo? Mas a gente precisa do Facebook, né? Porque ele tem ferramentas de gerenciamento que são muito interessantes e dá para a gente criar comunidades lá dentro. Tem muita coisa legal para fazer com o Facebook, mas hoje o Instagram é mais forte, certo? E muitas vezes surgem essas dúvidas, esses questionamentos, né? E como eu falei para vocês, se você simplesmente criar uma página profissional no Instagram e aí colocar lá psicóloga e começar a postar de uma forma aleatória, realmente vai ser muito difícil você alcançar esse resultado. Vai ser difícil você conseguir captar clientes interessados no seu trabalho, vai ser difícil você, muitas vezes, comunicar algo de forma assertiva para a sua audiência, tá bom? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Quando a gente fala, né, de criação de conteúdo nas redes sociais, não é simplesmente fazer, como eu falei para vocês, de forma aleatória, realmente não vai funcionar. Não vai funcionar. Por isso que algumas vezes chegam psicólogos e dizem, Raquel, mas eu tenho Instagram, nunca consegui nenhum cliente, nunca fui chamado para dar nenhuma palestra. Eu não sei, eu acho que isso não funciona, né? Mas o seu conteúdo, gente, ele precisa ter um propósito muito claro, certo? Quando você tem um propósito muito claro com o seu conteúdo, com aquilo que você cria, com aquilo que você dá de valor para as pessoas,
aí o negócio já muda, né? As coisas já começam a ser diferentes, certo? E se não existir esse propósito, realmente o seu conteúdo ele não vai agregar tanto assim, né? Por exemplo, você cria frases, você faz frase, posta frase. Você cria um Instagram e começa a postar frase dos outros, uma frase que você viu num livro, e aí posta só uma frase de reflexão, ou fica postando o que é ansiedade, não tem nenhum problema se o seu nicho for ansiedade, você explicar o que é ansiedade, quais são os sinais que você pode identificar no corpo, mas às vezes fica uma coisa repetitiva se você ficar fazendo só isso, certo? E aí, de fato, não vai gerar nenhum tipo de engajamento e as pessoas realmente não vão compreender o porquê de você estar ali. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é basicamente isso, tá? Que não se dá para ter resultados. Gente, o vídeo pausou, não sei se pausou para vocês também. Puxa vida. Voltando, né? Gente do céu, acho que hoje o computador e as coisas tecnológicas não estão muito legais comigo, não. Voltando, né, gente? Caiu aqui, parou a conexão. E aí eu tive que encerrar, mas eu compartilhei essa primeira parte, tá bom? Compartilhei a primeira parte nos stories para quem for assistir depois. Ele simplesmente pausou aqui e ficou reconectando e não reconectou. Mas vamos lá, né? É assim mesmo. Acho que não sei se é a internet, mas vamos lá. Vou chamando aí os outros colegas, avisando que foi o probleminha aqui, não sei se foi na internet ou se foi no próprio Instagram, porque às vezes também acontece de ser o próprio Instagram, gente. Às vezes o Instagram dá bug. Não, Isabelle, tá um complô tecnológico total comigo hoje. Primeiro foi os conteúdos que eu perdi, né, de tarde, agora o Instagram aqui travando. Às vezes é o próprio Instagram, né? Não é a internet, porque a internet está funcionando. Ok, então acho que foi o Instagram mesmo, né? Acontece. Às vezes o Instagram dá essas loucuras aí, dá esses bugs. Mas a gente não desiste, né? Porque a gente é brasileiro. Pois é, olha aqui, a Psico com Afeto falou, o Instagram tem feito isso com frequência. Exatamente. E às vezes acontece também nos stories, que você pensa que conseguiu escrever uma coisa, aí do nada some. Mas, detalhes, né? A gente vai insistindo aí. Essas falhas técnicas sempre vão acontecer, né? Porque nada é perfeito, né? Nem os robozinhos do Instagram são perfeitos. Mas vamos lá, gente. Eu tava falando para vocês
a primeira coisa que é importante vocês considerarem, né? Quando a gente fala de criação de conteúdos, eu estava falando justamente sobre quando você cria conteúdo de forma aleatória, realmente não vai gerar nenhum resultado. E por isso que alguns profissionais, alguns psicólogos, né, trazem aquela queixa, aquela objeção de que realmente não funciona, que não dá para captar clientes por meio do Instagram, que não dá para a gente, as pessoas não veem o nosso trabalho. Mas às vezes é porque você não está comunicando com um propósito, e a gente precisa ter um propósito muito claro, né? Não só quando se trata de comunicação na rede social. A rede social hoje, gente, o Instagram ele é uma ferramenta. Antes, né, eu acho que eu até falei isso para vocês, eu não sei se eu falei isso para vocês em uma aula ou foi nos stories, mas antes, para as pessoas anunciarem, né, o seu trabalho, divulgarem, para as pessoas aparecerem ao vivo, assim, só na televisão, né? Antigamente a gente só conseguia falar do nosso trabalho, fazer um anúncio, por exemplo, também, só na televisão, no rádio, né? E hoje, olha o privilégio que a gente tem. Eu posso criar minha conta no Instagram, eu posso ter um canal onde eu falo toda semana com a minha audiência, eu faço aulas ao vivo toda semana e eu estou gerando conteúdo para essas pessoas e elas estão conhecendo o meu trabalho. Né? Então, você precisa ter esse propósito muito claro para que você consiga realmente criar um conteúdo que vá agregar, né? Que vá gerar uma transformação para aquelas pessoas que você está se comunicando, certo? Então, gente, é possível sim que o nosso conteúdo, né, o conteúdo que a gente cria, ele gere valor e que as pessoas busquem o nosso trabalho por meio desse conteúdo, né? E isso já aconteceu comigo, certo? Principalmente quando eu comecei a me comunicar um pouco melhor, tá certo? Então, isso vai trazendo, sim, percepção de valor para o seu trabalho, tá bom? Gente, quem está entrando depois é porque a nossa aula ao vivo aqui caiu, deu um probleminha aí no Instagram, ficou reconectando e aí eu voltei depois, tá? Segunda coisa que é importante vocês saberem é o quê? Nós precisamos, eu falei para vocês que é importante a questão do propósito, né? Se você criar conteúdo de forma aleatória, realmente não vai gerar resultado. Segundo, a gente precisa entender que estar aqui, que criar conteúdos, né, para que as pessoas elas aprendam com o seu conteúdo, para que elas cheguem em você através do seu conteúdo, a gente precisa entender que não se trata de nós, tá? Não se trata de você quando você vai criar um conteúdo. Se trata das pessoas que vão consumir esse conteúdo, das pessoas que vão ler, que vão ouvir o teu conteúdo. Então, não se trata de você, se trata delas. Essa aula ao vivo aqui não se trata de mim, se trata de vocês, né? Eu tô vindo aqui falar de algo que vocês me pediram para falar, que para vocês é importante aprender, tá? Então, sempre que você for criar um conteúdo, lembre disso. Não se trata de você, se trata das pessoas, tá? E eu tenho pensado muito sobre isso, né? O quão é interessante você ter esse olhar focado nas pessoas para que você crie conteúdos realmente que vão fazer sentido. E essa semana, eu pensando sobre isso, e aí eu assisti a live da Isis Moreira. Não sei se vocês conhecem, mas a Isis, gente, ela faz um trabalho incrível sobre marketing digital. E ela estava falando justamente sobre isso na live. Eu achei muito incrível, né? Porque... E eu fiquei refletindo quanto é importante a gente ter um olhar direcionado para o algo certo, né? Para o local certo.
Porque não se trata simplesmente de criar conteúdo para captar paciente ou para vender, entendeu? Não se trata não se trata de criar conteúdo simplesmente porque eu quero captar pacientes, porque eu quero captar clientes, ou porque eu quero vender um produto ou um curso. Não se trata disso. Se trata, gente, de criar conteúdo para ajudar as pessoas. E quando você tem essa visão, né, e que você percebe isso, você vai mudar a sua forma de criar conteúdo nas redes sociais, né? O objetivo não é simplesmente, antigamente, a gente tinha aquele marketing tradicional em que o que acontecia no marketing tradicional? As empresas geravam uma necessidade que muitas vezes não existia e faziam com que as pessoas fossem induzidas a consumir algo que muitas vezes elas nem precisavam, né? Então eu vou criar uma sandália assim, assim, e eu vou fazer um monte de propaganda para mostrar para as pessoas que essa sandália é boa e que elas precisam dessa sandália, porque essa sandália vai mudar a vida delas. O marketing tradicional antigo fazia isso, né? Embutia uma necessidade que muitas vezes a pessoa não tinha. Hoje, se a gente parar para observar, o marketing atual, que é o que eles chamam de marketing, na verdade, começou o marketing 3.0 e hoje se desdobrou no marketing 4.0, que é o marketing de conteúdo focado nas pessoas, no relacionamento. Eles estão começando a entender que o mais importante é essa relação, né? É quando você se conecta com o outro, é quando você entende o que a pessoa precisa, não é você que vai criar uma necessidade para o outro. É a outra pessoa que tem uma demanda que você vai buscar compreender e a partir daquela demanda você vai conseguir desenvolver algo que vai levar uma transformação para a vida dessa pessoa, né? Então, o movimento hoje é totalmente o contrário, certo? Então, imagina só quantas pessoas podem aprender com você e que podem se desenvolver por meio do teu trabalho. Então, é esse o foco, certo? A transformação que você vai gerar na vida da outra pessoa, tá? Esse é o foco, transformar a vida de outras pessoas, né? E eu espero, por exemplo, que nessa aula ao vivo eu já possa estar gerando alguma transformação na vida de vocês. Porque vocês me comunicaram, vocês disseram, Raquel, eu quero entender como eu posso criar conteúdos nas redes sociais, como eu posso organizar isso. E eu não poderia simplesmente dizer para vocês como organizar esses conteúdos sem antes explicar para vocês a essência, o que há por trás de um conteúdo, né? Quando eu comecei também no Instagram, que a gente não tinha informação de nada, sobre marketing, sobre nada, eu criava conteúdo de forma aleatória e isso realmente não gerava transformação nenhuma. E quando eu comecei a entender que eu precisava começar a focar naquilo que as pessoas, né, estavam demandando, começou a gerar conteúdo. Começou a gerar transformação, desculpa. E isso foi incrível, né? Porque as portas foram se abrindo, as oportunidades foram chegando. Algumas pessoas foram chegando para mim dizendo, Raquel, queria saber se você atende online, como é que você faz, você atende no consultório, onde é, Raquel, você gostaria de dar uma palestra lá na faculdade onde eu ensino, e aí as coisas foram caminhando, né? Hoje eu estou num momento diferente, eu estou num momento de reposicionamento. Por quê? Porque por um bom tempo eu foquei, eu ficava misturando os nichos lá no meu perfil original, né? E isso estava uma confusão. Então, hoje eu estou no momento de reposicionamento, né? Quando eu falo da clínica, eu falo sobre infância.
E aqui eu falo sobre carreira, e carreira especificamente para psicólogos, né? Que são vocês e são as pessoas que eu quero ajudar aqui nesse espaço, tá bom? Gente, vão me falando até aqui se tá tranquilo, tá? O que vocês já entenderam aqui? Se tem alguma dúvida também sobre essa primeira parte, pode perguntar, porque eu vou lendo e respondendo ao longo da nossa aula mesmo, tá? A Jarlene já gerou, já tive várias ideias para reorganizar meus conteúdos através da sua fala. Obrigada. Que bom, gente. Você arrasa, admiro o seu trabalho. Obrigada, Luana. Gente, tranquilo, né? Ótimo. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, assim, agora eu quero voltar a falar para vocês sobre clareza, né? Voltando a falar um pouquinho sobre ter claro o seu propósito, tá? Quando eu falei isso lá no comecinho da aula, veja bem, será uma coisa que é muito difícil, que eu vejo que é uma dificuldade da maioria dos psicólogos, é a questão de querer dar conta de tudo, né? Querer dar conta de todos os nichos, querer dar conta de todas as demandas, né? Principalmente quem atua no consultório, né? Ou às vezes você atua no consultório, mas também atua com empresas, às vezes você atua também com desenvolvimento de carreira, né? Quando a gente consegue dividir isso de uma forma clara e que não te sobrecarregue, ok. Mas eu vejo que muitos psicólogos têm essa mania de querer dar conta de tudo. E uma coisa que você precisa entender é, você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. É impossível resolver todos os problemas. É muito difícil você se tornar muito bom em uma coisa quando você fala de tudo, quando você tem que estudar sobre tudo, quando você atende todas as demandas. É muito difícil, é impossível você ser um psicólogo que dá conta de tudo e ser muito bom em tudo, né? Por exemplo, na clínica, hoje eu tenho me posicionado mais falando sobre infância e sobre educação parental. Por quê? Porque para mim faz muito sentido esse público infantil, porque eu gosto de orientar pais, eu gosto de ensinar, não é à toa que eu tô aqui falando com vocês. Então, para mim faz muito sentido me posicionar hoje a respeito da infância, porque para mim a infância e a educação parental é uma forma de eu estar promovendo saúde, né? E as demandas desse universo infantil fazem muito sentido para mim, certo? Quando se trata de carreira, de carreira e empreendedorismo, meu posicionamento já é direcionado para psicólogos, porque é o público e a audiência que sempre está falando comigo e que eu tenho expertise para ajudar, tá? Então, não dá para você resolver o problema de todo mundo. E é sobrecarregante, gente. É muito sobrecarregante você ter que estudar 1000 demandas. Tem demandas na clínica que são muito difíceis, né? Hoje eu ainda lido com algumas consequências do mau posicionamento que eu fiz lá no passado, né? Me posicionei em algumas situações ok, mas em outras eu não tinha experiência. E hoje eu ainda tenho algumas demandas que são demandas que hoje eu não pegaria mais, né? Mas que eu venho nesse processo de reposicionamento, tá? Então eu passei também por essa fase que muitos de vocês passam,
né? E que é muito difícil de administrar. Você ser uma psicóloga generalista não vai te diferenciar no mercado, né? Quando te perguntar, qual a tua especialidade? O que que você faz? Qual público você atende? Eu atendo tudo. Eu atendo criança, adolescente, adulto, idoso, casal, família. Gente, peraí, calma, né? A gente precisa entender que é muito difícil, é muito mais difícil você ser uma psicóloga, um psicólogo generalista, do que você ser um profissional que tem o seu propósito claro, tá? E você pode até conseguir clientes, mas é muito mais difícil você construir uma referência em algo, né? Eu digo que hoje, atualmente, é o momento onde eu estou construindo melhor a minha referência. Porque antes eu não fazia isso de uma forma bem posicionada. Hoje eu já faço, certo? E ainda bem que eu fui aprendendo isso, e é tanto que hoje eu posso também ajudar vocês com isso. E por isso que eu criei esse perfil, né? Porque eu entendi a importância de ter um nicho na minha vida, tá? E por isso que agora eu quero ajudar vocês também. Eu quero passar essa experiência para vocês, que vocês também entendam, né? Que muitas vezes tem muitos que tem esse medo, né, de definir um nicho, e aí achar que isso vai dificultar mais ainda você conseguir atrair, né, clientes, pacientes para o seu consultório, ou para o seu escritório, ou para a sua empresa, né? Não sei. Mas é o contrário, é totalmente o contrário. Quando você é generalista, você acaba não se tornando referência em nada, né? E então é importante você ter isso muito claro, para que as pessoas te conheçam como referência, como autoridade naquele nicho no qual você se posiciona, tá? É assim que você vai construindo. E hoje surgiu uma pergunta, gente, eu até compartilhei para vocês nos stories, de uma seguidora que ela mandou para mim no direct, né? Perguntou: Raquel, mas para quem não tem nicho definido e não quer ficar parado, aí posta o quê no Instagram? Faz o quê? Gente, eu adorei essa pergunta, né? Porque é uma pergunta que acho que muitos de vocês podem fazer, né? Eu não sei ainda o que eu quero, qual o posicionamento que eu quero ter, qual demanda eu quero resolver, no que eu quero me tornar referência, mas eu também não queria ficar sem postar nada, entendeu? E a dica que eu dou, gente, é o quê? Construa um caminho para definir o seu nicho. Vai construindo esse caminho aos poucos. Aqui no perfil mesmo tem dicas para você ir construindo esse caminho. É só você fuçar, tá? E ver o conteúdo. Nessa construção do teu caminho para definir o nicho, observa quais as demandas que mais surgem. Por exemplo, no meu caso, quando eu tinha o meu primeiro Instagram, né, que eu falava sobre tudo também no começo, eu fui percebendo que as pessoas me perguntavam sobre 3 coisas. Primeiro, ansiedade. Segundo, infância. E terceiro, carreira. Né? E aí eu comecei a me comunicar mais com esses públicos, porque eram os públicos que mais, né, me perguntavam, que mais chegavam para mim com demandas, certo? E aí depois eu fui construindo um caminho no sentido de que, não, eu não quero trabalhar com ansiedade, porque eu gosto mais de trabalhar com infância e com pais. E eu acredito que quando a gente transforma a educação na infância, a gente consegue ter adultos bem mais saudáveis. E é uma demanda que chega para mim, então vou me comunicar. E carreira, gente, chegava muito. Muita gente me perguntando. É uma demanda que faz sentido, porque eu amo ensinar, eu amo compartilhar meu conhecimento com as pessoas. E eu quero ajudar as pessoas também a trilhar um caminho mais assertivo do que foi o meu, né? Então é isso.
Então, para quem ainda não tem nicho e quer postar, que não sabe o que postar, observa quais demandas mais surgem, o que as pessoas mais te perguntam à sua volta no teu dia a dia, o que as pessoas mais te mandam dúvidas no direct também, né? Quando você compartilha uma story ou uma publicação, o que as pessoas mais curtem, tá? O que elas mais comentam. E aí você vai construindo o teu nicho. Por quê? Porque geralmente o que as pessoas mais te demandam é o que elas mais confiam que você pode ajudar elas. E isso automaticamente vai se transformando no teu nicho. Outra opção, para quem ainda não tem nicho definido, é você começar a psicoeducar as pessoas sobre a psicologia. Olha, gente, quase ninguém, poucas pessoas, sabe o que exatamente faz um psicólogo. Né? Se você perguntar para as pessoas da sua família, para alguns amigos, né, que não sejam da psicologia, você vai ver que as pessoas dificilmente sabem responder o que faz um psicólogo. Um dia desse, por exemplo, eu peguei um Uber para ir para a clínica e ele achava que psicólogo e psiquiatra era a mesma coisa, que psicólogo podia passar remédio. Ele achava que era a mesma coisa, né? Então, psicoeduca as pessoas, explica para elas o que faz um psicólogo, quais são os benefícios da terapia e começa a falar, né, sobre assuntos relacionados à psicologia, tá certo? Deixa eu ver aqui, eu vi que vocês mandaram alguns comentários, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no meio, tá? Vamos lá. Nayana colocou, estou no último semestre, já posso criar meu perfil profissional ou transformar o meu pessoal? Nayana, você pode sim transformar o teu pessoal em profissional, ou você pode usar o mesmo, né? Pessoal e profissional, depende muito de cada pessoa, da forma como você se posiciona, de como aquilo vai interferir ou não na tua vida. Mas eu me identifico muito bem com a separação porque eu consigo fazer uma comunicação mais assertiva. Você pode transformar o seu pessoal em profissional, né? Aquelas pessoas que te conhecem já vão indicando o teu trabalho, falando de você. E você está no último semestre, você pode criar, né? Já pode começar, se você tiver mais ou menos noção. Mas antes de você criar um perfil, eu indico você primeiro passar por uma experiência de autoconhecimento, né? Não sei se você faz psicoterapia, se você já fez alguma orientação de carreira, não sei como é, mas eu indico primeiro você fazer um processo de autoconhecimento, certo? E criando, né, fazendo algumas postagens de psicoeducação e percebendo o que as pessoas mais te perguntam, né, para que você consiga depois ir construindo esse caminho para o desenvolvimento do teu nicho, tá? Que é muito importante. Deixa eu ver aqui o da Luana. O querer dar conta de tudo muitas vezes atrapalha tudo. Temos que reconhecer nosso limite. Isso, Luana. É exatamente isso. A gente não consegue resolver o problema do mundo inteiro, né? A gente precisa reconhecer que não vai dar, que quando você atende tudo, você acaba não sendo bom em absolutamente nada, tá? Que bom, Nayana, que te ajudou. A André colocou, quando a gente não sabe nicho? Exatamente a minha pergunta. Eu acho que eu já respondi, né? Pronto, quem não sabe, né, vai construindo esse caminho e pega as dicas que tem aqui no perfil. Eu coloquei para vocês um conteúdo muito bom sobre perguntas que você precisa fazer antes de definir o seu nicho. Vai lá no feed, pega esse conteúdo, se faz essas perguntas, tá? Faz essa autoanálise e aí depois vai construindo um posicionamento mais direcionado, tá certo? Aí vamos lá. O que mais que eu coloquei aqui para vocês? Pronto. Por que eu falei isso de nicho, gente? Porque para criar conteúdo aqui nas redes sociais, você precisa conhecer para quem você está falando.
né? Se você não sabe para quem você está falando, como é que vai ser a tua comunicação? Como é que vão ser teus conteúdos, entendeu? Vai ser muito mais difícil de você saber que tipo de conteúdo criar, né? Vai ser muito mais difícil você ajudar as pessoas, vai ser muito mais difícil você entender o que elas precisam. Então, depois que você tem isso claro, o seu propósito, o seu nicho, você vai precisar conhecer melhor as demandas do teu público, as dores, as dificuldades que aquelas pessoas têm. Eu compartilhei, por exemplo, com vocês uma caixinha de perguntas perguntando qual era a maior dificuldade que vocês tinham no consultório. Foi quase que unânime captar clientes, né? Então eu entendo que isso é uma dor muito forte de vocês, né? Vocês precisam aprender estratégias para que as pessoas conheçam o trabalho de vocês de uma forma eficaz, né? Criar conteúdos que são direcionados para o público certo é uma forma de atrair pessoas para conhecer o teu trabalho e, quem sabe, até se converter em um cliente, tá certo? Então, você vai precisar conhecer melhor as dificuldades desse público para criar conteúdos voltados para ajudar essas pessoas. Lembra que eu falei aqui para vocês que o foco não é você, mas as outras pessoas. O que você vai fazer para ajudar elas? Então, uma dica é, para você criar conteúdo focado na dificuldade do outro, faça perguntas para sua audiência, coloca caixinha, coloca enquete. Ah, gente, gostaria de saber qual desses temas vocês têm mais dificuldade. E aí coloca lá. Ah, eu tenho dificuldade com ansiedade, eu tenho dificuldade com medo de me expor, eu tenho dificuldade por me sentir triste. E aí você vê o que a tua audiência mais marca, tá certo? Faz perguntas também. Qual a sua maior dificuldade? No que você gostaria que eu te ajudasse? Vai fazendo essas perguntas para que as pessoas elas compartilhem contigo aquilo que elas precisam. Depois, outra dica é crie conteúdos focados em solução, né? Você está aqui para ajudar as pessoas, tá? Então, a rede social ela é uma ferramenta para te ajudar a mostrar às pessoas que você pode ajudá-las a conseguir resolver essa dificuldade, né? A conseguir trilhar um caminho que vai ajudá-las a chegar mais próximo possível de resolver essa dificuldade. Claro que tem coisas que dependem também de vários fatores, mas você está ali para dizer, olha, eu tenho um caminho que você pode trilhar. E esse caminho ele pode trazer para você uma transformação. E aí, você quer? Então, crie conteúdo focado na solução. Se a dificuldade da minha audiência é, por exemplo, lidar com a depressão, né, não saber o que fazer com a depressão, então eu vou criar conteúdos focados em como aquela pessoa pode identificar, acolher melhor os sentimentos dela, como elas podem olhar por uma perspectiva mais realista da situação, né? Como elas podem encontrar ajuda por meio da psicoterapia e aí vai, né? Você vai criando, focando na solução, né? Como você pode aqui, quando a gente fala aqui do Carreira em Psicologia, como você pode criar conteúdos que vão gerar engajamento na sua audiência, né? Então, vocês vão focar na solução daquela dor, daquela dificuldade que o seu público trouxe. Outra coisa, mostre que você é autoridade no que você fala. Então, não fale sem você ter realmente conhecimento sobre aquilo que você está comunicando, né? Tenha muito claro se você tem vivência com aquilo, se aquilo faz parte da sua vida, se você estuda sobre aquele conteúdo, se você já vivenciou uma experiência com aquele público, isso vai te tornar autoridade, tá? Outra coisa que é importante e que muitas vezes as pessoas deixam isso de lado é deixar. Você precisa entender que quando a gente está nas redes sociais,
nós estamos nos comunicando muitas vezes com pessoas que não entendem daquele assunto, não entendem daquele conteúdo, certo? E que você precisa levar isso de uma forma leve, genuína, através da sua essência, de quem você realmente é, tá? Então é muito importante você deixar a sua essência estar aplicada naquilo que você faz, tá? Então, essa ideia de que psicólogo tem que fazer cara de paisagem, que não pode se conectar com as pessoas, que é o supremo superior saber. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe mais. As pessoas estão buscando se vincular, né? Então, e quando você está na rede social, você tem que pensar o quê? Eu não tenho que falar nada de forma científica para as pessoas, apesar do meu embasamento ser científico. A minha linguagem precisa ser clara, objetiva, as pessoas precisam sentir que eu estou ali para ajudar elas, precisam sentir que eu sei o que elas estão passando. Então, eu preciso ter leveza no que eu faço, eu preciso levar a minha essência, quem eu sou. As pessoas querem conhecer você, tá? Deixa eu ler aqui a pergunta da Rosiane. Oi, Raquel, eu gosto de trabalhar na clínica com 2 públicos. Já me cobrei muito em decidir um nicho, mas não consegui. Mas escolhi apenas um nicho para um Instagram e o outro para outro Instagram. Tá. Rosiane, né? Às vezes é possível, sim, né? Por exemplo, eu trabalho, porque vai, assim, eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que analisar, mas também é o que eu falei para vocês, não dá pra gente resolver tudo, tá? Mas, por exemplo, eu trabalho na clínica com crianças e adolescentes, mas a minha comunicação no Instagram, ela é bem voltada para a infância e educação de pais, né? Porque para mim é o problema que eu mais vejo que é importante resolver e porque é um problema que tem demanda, certo? E eu me posiciono nesse Instagram, né? Voltado para a infância. E aqui eu tenho um outro Instagram que é voltado para a carreira, né, de psicólogos, para empreendedores, para psicólogos. Não tem como eu falar dessas duas coisas em um único Instagram, porque seria muito bagunçado, né? A não ser que eu falasse especificamente de carreira para psicólogos infantis. Mas ainda assim, eu acabaria não gerando transformação para os pais, né? E o meu objetivo é ajudar os pais, os profissionais, mas eu também quero alcançar os pais, quero que essas pessoas entendam a importância de usar uma educação emocional positiva. E aí a gente faz essa separação, tá? Mas lá o meu foco é o quê? Educação emocional infantil e educação parental, certo? O meu nicho são pais que querem transformar a infância dos filhos. Olha como é específico. Querem transformar a educação emocional dos filhos. É bem específico. E aqui eu tenho outro público bem específico, que são psicólogos que querem empreender e desenvolver sua carreira na psicologia, tá? Então, são públicos completamente diferentes. Realmente a gente tem que criar posicionamento diferente, tá? E aí, quando a gente fala de, Rosiane, criança e adulto, ainda assim é um nicho muito amplo, certo? É interessante tu especificar qual demanda, né, por exemplo, que eu quero solucionar, que as pessoas mais me procuram, tá? Então, quando eu falo de adultos, é a demanda de ansiedade, entendeu? É interessante também pensar nisso, porque aí acaba ficando generalista. Se eu digo que eu atendo adulto, aí eu pego adulto com toque, com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com transtorno de personalidade, entendeu? Você acaba atingindo inúmeras demandas. Mas, enfim, vamos lá.
que eu quero chegar aqui no último tópico com vocês. E a última coisa que eu coloquei aqui, que é importante você entender para organizar melhor seus conteúdos, para criar melhores conteúdos nas redes sociais, é o quê? Crie um planejamento, certo? E tenha consistência. Consistência é tudo, tá? Não adianta só você postar de vez em quando, uma vez no mês, certo? Você precisa estar se relacionando todos os dias com a sua audiência, o tempo inteiro, tá? Então, é importante você estar fazendo, né, vídeo, live, compartilhando algo que vai ser interessante para o teu público nos stories, fazer uma postagem no feed, mandar algo na sua lista VIP. A gente precisa estar se comunicando todos os dias, né, com o nosso público. Consistência, gente, é o que vai fazer com que as pessoas elas tenham engajamento, é o que vai fazer com que as pessoas se engajem naquilo que você faz, né, nos conteúdos que você cria. Então, cria um planejamento, escolhe um dia na semana, né, durante a semana, no fim de semana, para você sentar e tira um turno inteiro para você fazer o planejamento de tudo que você vai criar, postar, publicar durante aquela semana, tá? Então, faz esse planejamento. Você pode fazer semanal, quinzenal, mensal, como você achar melhor, certo? Como funcionar melhor para você. Mas crie um planejamento que ele tenha uma estratégia, né? Que ele tenha um objetivo, tá certo? Então, você precisa desenvolver uma comunicação estratégica, né? Para que você consiga realmente, no final, alcançar o resultado que você quer com aquela comunicação, tá certo? E por último, gente, depois tente desenvolver uma marca, né? Muito interessante que você faça um brand ou você invista, por exemplo, numa identidade visual para o seu negócio, né? Para o seu trabalho. Por quê? Porque você tendo uma marca, isso faz com que as pessoas identifiquem melhor o seu trabalho e a sua personalidade e até mesmo o nicho que você quer alcançar.